Boa tarde. Estou eu aqui mais uma vez nessa página, nesse canal. Não vou falar bate-canal que vai entregar a minha idade, né? Mas estamos aqui fazendo novamente um esquenta-selo, né? E dessa vez com convidadas muito, muito especiais, né? Hoje pela manhã a gente trouxe aí, num primeiro momento, a explanação do que é o selo Vai Acolher com Amor, o selo amigo da pessoa idosa, né, que em tempos normais nós estaríamos, né, já teríamos até feito a cerimônia de reconhecimento para as boas práticas, as práticas consideradas mais importantes no cuidado e na proteção da pessoa idosa. Então, a gente já deu uma explanada do que é o selo e por que, na verdade, esse ano a gente optou em fazer num outro momento, né? Nós demoramos um pouquinho para decidir como a gente faria para adaptar o selo a esse novo formato. E aí, né, para quem não assistiu pela manhã, nós decidimos por usar o dia primeiro como um dia de homenagem, de a gente explicar o selo e quem vai poder participar, e uma mudança, né, no selo desse ano. Esse ano nós escolhemos um tema, né? E o tema é inovação no cuidado do idoso em tempos de pandemia, né? Ou seja, esse ano, além de considerar as categorias, o que a gente gostaria, né, que os candidatos ao selo, né, aqueles que acham que deveriam, né, o que poderiam, que têm feito coisas importantes para os nossos idosos, né, eles devem, além da categoria, indicar qual inovação foi feita para conseguir entregar o seu próprio serviço, né? Ou um serviço diferente, mas num formato que alcance as pessoas idosas, garantindo aí o isolamento social, na verdade, o distanciamento social exigido pelos protocolos de saúde. Né? Nós chegamos a essa conclusão porque entendemos que esse momento é importantíssimo e que algumas instituições, né, inclusive essa que a gente trouxe aqui, se organizaram mais rapidamente e conseguiram, na verdade, manter os seus serviços quase que inalterados, graças a essa adaptação, né, da inovação nesse tempo. Então, eu estou aqui com 4 pessoas muito importantes nesse processo, né, que fazem parte dos centros de convivência do idoso aqui da cidade de Guarulhos, né. Aqui nós temos representantes das 2 instituições, acho que trabalham nos dois equipamentos, e eu vou convidar primeiro aqui a Margarete, né, e ela que conhece todo o processo, vai apresentar as nossas queridas convidadas, né, eu e a Margarete já até fizemos aí alguns momentos juntas aqui no ar, e daqui para frente nós vamos bater papo com essas 4 pessoas, né? A ideia é que vocês possam interagir através do chat e que a gente possa ir respondendo na medida do possível as perguntas, se não durante, no final das apresentações, ok? Margarete, é com você. Olá, Zina e demais colegas aí desse encontro. É um prazer poder estar participando, né? Então, eu quero iniciar agradecendo ao Instituto Acolher pelo convite para participarmos dessa live de divulgação da 3ª edição do selo Amigo da Pessoa Idosa, Vai Acolher, né? Que nesse ano, como a Zina já trouxe, tem aí como tema inovação nos cuidados da pessoa idosa em termos de pandemia, né? E que nos propicia, então, a grande oportunidade de podermos compartilhar o nosso trabalho, tá? Então, a Sandra Oste, que está aqui, a Neide Mendonça e a Priscila Nascimento, né? São todas colegas de trabalho. A Priscila é da Secretaria de Educação, já vou falar dessa parceria que nós temos lá, tá? E nós, então, vamos contar um pouquinho para vocês o que tem acontecido nos centros de convivência, né?
dos idosos, tá? Nesse momento inicial, eu também quero agradecer a toda a equipe gestora dos CCIs e também da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, e um agradecimento todo especial a todas as colegas de trabalho que, com grande profissionalismo, estão empenhadas aí nas ações que passaremos a relatar na sequência e que nos confiaram a honra, né, de podermos estar aqui falando sobre essas ações, tá? Então, se eu tivesse que destacar algumas palavras-chave do que tem acontecido, né, de março para cá, envolvendo, né, toda a equipe, todos os funcionários, sem distinção de ninguém, as palavras seriam, né, dedicação, perseverança, otimismo, superação de desafios e muito profissionalismo e muito carinho pelas pessoas idosas, né? E é aí um orgulho, em especial, estarmos discutindo essas ações no dia 1º de outubro, que é o Dia Internacional da Pessoa Idosa, tá? Então, estaremos aqui, né, compartilhando com vocês experiências em nome dos serviços dos CCIs. E antes de falarmos, deixa eu só contextualizar rapidamente, né, como é que esses equipamentos estão inseridos dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social no município de Guarulhos, tá? Então, todo o trabalho está em conformidade com o aparato legal, né, que a gente tem a Lei Orgânica de Assistência Social, a Política Nacional de Assistência e a Política Nacional de Assistência Social, que vem regulamentar o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que tem sido aí, né, a legislação de âmbito federal que vai nortear todo o trabalho na área da assistência social, tá? Então, para isso, a gente conta, né, na assistência com toda uma rede potencializadora composta aí, né, de uma série de organismos, de equipamentos que vão preconizar a organização e a implementação de políticas públicas que atendam ao segmento da pessoa idosa no âmbito da nossa cidade, tá? Os centros de convivências dos idosos, né, eles estão dentro dessas políticas públicas atrelados à proteção social básica, que tem como finalidade a garantia do direito de vida, dignidade, bem-estar, biopsicossocial, direito ao exercício de cidadania, tá? E aí, como é que nós vamos buscar no nosso dia a dia essas garantias? Através de promoção de ações, né, que são planejadas, sistematizadas e que possam, então, melhorar, né, a qualidade de vida da pessoa idosa, no seu convívio familiar, no seu convívio comunitário, tá? Evitando, assim, o isolamento social. Esse equipamento, nesse momento, nós temos duas unidades, a unidade Santa Mena e a unidade Botuva, tá? Em especial do Santa Mena, o espaço físico, ele data desde a década de 90, que é um espaço físico destinado aos idosos, mas sob a gestão da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Isso vai lá pelos idos do ano 2000, 2001, mais ou menos, tá? Então, ele foi organizado, foi pensado com a intenção dessa garantia de segurança, de acolhida e convívio social a todos os frequentadores, tá? E lá nós promovemos, então, uma série de ações, né? Envolvendo aí ações relacionadas, tá? A atividades físicas, de lazer, cultura, entretenimento, atividades artísticas e orientações socioeducativas, né? E essas propostas e ações, então, tem como uma grande contribuição aí no desenvolvimento, né, da potencialização de capacidades e habilidades para as pessoas idosas. Para participar dos CCIs,
né, os critérios é ser munícipe e ser 60 mais, tá? Então, essas ações que nós já desenvolvemos de uma longa data sofreram, né, uma reestruturação a partir do início deste ano, mais especificamente em março, quando instaurou-se aí a condição pandêmica no nosso país, e com isso todos os equipamentos, né, foram fechados, nós entramos aí nessa questão, né, do isolamento social, tá? E naquele momento, então, nós tínhamos uma grande preocupação do que fazermos para podermos, então, continuarmos atendendo, né, os nossos idosos, as nossas idosas, com o mesmo respeito, qualidade, preocupação que vínhamos desenvolvendo. E tivemos, então, a ideia, né, quando eu digo tivemos equipe como um todo, de pensarmos nesse acompanhamento à distância, né, esse acompanhamento remoto, esse acompanhamento virtual, tá? E houve um momento de elaboração, de estruturação desse projeto, uma capacitação para toda a equipe dos funcionários das duas unidades, dos 2 centros de convivência, né, que tinha como maior objetivo seria o de orientar, tá, e monitorar periodicamente, tá, via ou WhatsApp, telefone ou outras, né, mídias, de forma, então, que pudéssemos fortalecer esses vínculos, sobretudo porque nós sabemos que nós temos muitas pessoas idosas que vivem sozinhas, né? E aí essa proposta, então, tem o caráter de promoção de atividades que pudessem tranquilizá-las, acalmá-las, trazendo positividade e estimulando toda a proatividade que é muito característica dos idosos que frequentam as duas unidades dos CCIs, tá? De lá para cá, nós já conseguimos, né, pensarmos sempre de forma coletiva em inúmeras ações. Então, eu vou estar aqui elencando, né, algumas ações. Então, essas atividades que são oferecidas, elas estão aí relacionadas a orientações sobre a importância, né, das atividades de vida diária, desde a questão da hidratação, de tomar sol, da alimentação, de não esquecer dos remédios, de verificar quem faz parte da rede de apoio social para esse idoso, para essa idosa, tá? E essas orientações foram sendo dadas tanto através desses contatos telefônicos ou WhatsApp, ou através também de envios de vídeos informativos sobre segurança, autoestima, nutrição, exercícios respiratórios, entre outras, né? Também passamos vídeos relacionados a relaxamento, a estimulação cognitiva, tá? A material de artesanato, pintura, e isso é periódico, tá? Nesses contatos à distância, nós também vamos incentivando que as pessoas idosas mantenham, né, a mente sã, o corpo são. Então, de tempos em tempos, a gente vai orientando que façam e compartilhem, por exemplo, né, receitas culinárias da família, que elaborem cartazes com desenhos expressando o que quiserem sobre esse período de pandemia, tá? Aquelas que moram com os parentes, nós temos aí incentivado que a elaboração de pequenos vídeos que possam nos mostrar o que eles estão fazendo no seu dia a dia, como cuidar de plantas, cuidar de animais, entre outras situações. E dentro, né, desse monitoramento periódico, naqueles casos onde nós observamos que há, né, uma condição maior de angústia, de ansiedade, de tristeza, até mesmo, né, características aí de depressão, porque todos nós estamos vivendo aí um turbilhão de emoções nesses tempos de pandemia. Então, nessas circunstâncias, há um encaminhamento para
um atendimento psicológico, tá, remoto, que tem a finalidade desse acolhimento emocional. Tá? Fora tudo isso, né, e bastante coisa já que nós trouxemos, nós fomos organizando, desde maio até agora, eventos pontuais, né, quem está à frente dessa organização é a Cleire, né, que também tem se superado aí, né, para estar fazendo edição de vídeos, um monte de coisa. Então, em maio, nós tivemos o Dia das Mães, com a confecção de cartazes que, né, distribuímos nas redes sociais. Em julho, fizemos o Arraiar virtual, através de uma live, né, que foi uma ação bem bacana. Foi produzido pela Cleire um vídeo de quase 1 hora, onde ela fez aí toda a edição das coisas que os idosos foram mandando, tá? Então, teve música, teve dança, teve comida típica, né? Teve, assim, uma série de questões, e foi marcado, então, um dia onde esse vídeo foi publicado, e aí, simultaneamente, a publicação desse vídeo, houve, né, no espaço de uma das unidades, uma live em relação a essa temática. No mês de julho, fizemos o Dia das Avós, tá? Também com material publicado nas redes sociais, e essa live. No mês de agosto, Dia dos Pais, também através de live. Nesse momento, né, houve uma ação aí diferenciada, que foi a ida de uma pequena parte da equipe entregar um mimozinho, né, na porta de alguns pais que foram selecionados. Também foi um momento bem interessante. Em setembro, fizemos uma live relacionada à primavera. Tivemos a oportunidade também de organizarmos, né, um material relativo à Semana da Pátria, tendo em vista que todo ano, né, o grupo de frequentadores participavam dos desfiles organizados pelo município, tá? E agora, dentro dos eventos, né, ele está organizando aí um sarau temático que tem como título Retalhos de um Sarau, que será apresentado toda a última quinta-feira do mês. Então, aguardem que coisas novas, bacanas, interessantes estão acontecendo, né? Estou falando bastante, já vou passar a palavra. E para, né, organizarmos, estruturarmos tudo isso, nós temos reuniões de equipe, que são reuniões semanais, onde, através de uma participação colaborativa, né, todos vão, então, unir esforços, ideias, para que a coisa possa acontecer, tá? Então, tem sido um trabalho muito gratificante, porém bem desafiador, porque a cada momento tem envolvido a nossa superação, né? E volto a frisar, esse esforço é um esforço conjunto de todos os profissionais dos centros de convivência, né? Mas quando a gente tem o retorno de um usuário que diz: nossa, que bacana, você lembrou de mim, você ligou, esse evento foi sensacional, isso supera aí todos os sofrimentos, né, todos os obstáculos. Para darmos sequência um pouquinho a essa apresentação, então, o que nós pensamos aqui quando a Zina nos convidou, né? De trazermos um representante de cada uma dessas grandes áreas que pudessem contar, em especial, como é que tem desenvolvido esse trabalho. Então, vou passar a palavra para Sandra, que é uma educadora física, que vai nos contar um pouquinho disso. Depois, a Neide vai falar da parte, né, das artes, e a Priscila, que é coordenadora pedagógica da Escola Selma Colalilo, ela vai falar de toda a experiência, né, e também ressignificação que precisaram fazer para dar atendimento aos nossos alunos da educação de jovens e adultos. Então, para quem não sabe, lá no CCI Santa Mena, nós temos uma sala, né, específica de ensino fundamental, anos iniciais, com alunos da EJA. E a Priscila vai contar um pouquinho sobre essa parceria que tem desenvolvido, tá?
Então, por enquanto, da minha parte é isso, aí estou passando a palavra para a Sandra. Sandra, por gentileza. Boa tarde, Zina, boa tarde, Margarete, boa tarde, Priscila, boa tarde, Neidinha. Um prazer estar aqui hoje falando dos nossos queridos centros de convivência do idoso e dos nossos colegas também. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão assistindo, os nossos amigos e alunos, porque hoje a gente já considera amigo, porque é tanto tempo de convivência, né? Nós estamos aqui com a Magali, a nossa Miss Guarulhos, com o Valdério, com a Leninha, minha amiga Patrícia. Estamos aqui com o CCI Santa Mena, a Eunice, a Mara, o Carlos, que é um campeão em dança de salão, a Luzia Salton. Estamos aqui com a Vera Lúcia Flores, o Ivo, poeta dos mares também, que prazer estar aqui nos assistindo, Guerino, meu amigo, a Ivone Valentim, maravilhosa, a Lia, muito querida, a Ângela, a Inês, lá da faculdade, onde eu dou aula também, a Luzia Tavares, e muitos outros, a Cleire, que é uma da nossa equipe, que faz muito trabalho lá, também está aqui com a gente assistindo, trabalhos maravilhosos. E muitos outros. Depois eu vou falando o nome de mais alguns se eu conseguir, tá bom, gente? Eu só falei o nome das pessoas que comentaram, e agora aqui eu não estou conseguindo mais ver. Mas então, a Margarete já explanou para vocês, né? Como está sendo o nosso trabalho aqui durante a pandemia, dentro de casa, juntamente com todos os idosos, cada um na sua casa também. Então, é assim, nós também temos as nossas dificuldades, porque a tecnologia, ela também teve que entrar na nossa vida de uma maneira para ficar. Então, nós também tínhamos a dificuldade de entrar, de abrir sala, nós tivemos também que aprender. E juntamente conosco, os idosos também aprenderam muito e continuam aprendendo. Eu quero dizer que eu estou aqui representando também os outros dois colegas que também estão fazendo esse trabalho, o professor Wagner e a professora Betinha, que também estão dando aula online, cada um numa plataforma diferente, para que as pessoas consigam, de alguma maneira ou de outra, se não consegue entrar na minha sala, que é do Facebook, consegue entrar no Zoom, que é com a professora Betinha, ou no Meet. Então, a gente está tentando usar todas as plataformas possíveis para tentar atender todos os que puderem e conseguirem entrar. Mesmo assim, nós temos ainda muitas dificuldades, porque tem idosos que realmente não têm acesso, né? Então, a gente não consegue atingir todo mundo. A princípio, logo no início da pandemia, eu comecei com aulas pelo YouTube. Então, eu não dava aula ao vivo. Eu postava, eu gravava a aula e postava no YouTube. E passava o link para a lista dos meus alunos. Com isso, eles foram se acostumando com o YouTube e é ainda hoje a ferramenta que mais acessos tem. Por quê? Porque o YouTube, o idoso, ele pode acessar a hora e o momento que ele tiver disponibilidade, que ele puder. Mas é muito bom o ao vivo, online. Por quê? Porque você consegue conversar, existe aquele momento antes da aula, onde existe a parte social, de conversar, ai, que saudade, como você está? Isso nos faz muito bem. E depois a aula ao vivo, tira as dúvidas se tiver, coisa que não dá para acontecer no YouTube. Então, eu estou usando essas duas plataformas, o YouTube e a sala de aula, a sala do Facebook. Tá? Então, as minhas aulas acontecem às segundas e quartas, das 9h30 às 10h30. Todas as aulas, elas são filmadas e postadas posteriormente no YouTube.
Na realidade, a gente tem muita dificuldade em fechar o microfone, porque ninguém usou isso, é coisa nova, então nós estamos aprendendo. Mas, com o tempo, as coisas estão melhorando, e a gente sente que é uma coisa que veio para complementar, mesmo quando voltar tudo ao normal, que seja logo, se Deus quiser, nós teremos essa ferramenta. Eles aprenderam a usar. Então, por exemplo, se um aluno faltar numa aula, depois ele pega lá no YouTube, faz a aula, ele não fica sem fazer. Então, isso está sendo um momento de aprendizado, né? Para todos nós, porque a tecnologia tinha que entrar nas nossas vidas. Só que a gente sempre vai protelando, não estou precisando, mas agora sim, agora nós estamos precisando e nós estamos aprendendo. Eu estou muito feliz em poder estar contribuindo nesse momento de pandemia. Eu sei da dificuldade de ficar em casa, eu também sou grupo de risco, eu também estou em casa, mas eu fico feliz de poder estar fazendo o meu trabalho mesmo aqui, que eu pensei que talvez não fosse possível, mas né? Então, como isso é possível, eu acredito que muitas outras coisas. Então, o meu recado é para ninguém desanimar. Vamos ficar firme, vamos ficar forte, seja o tempo que precisar, porque nós vamos nos encontrar novamente e vamos voltar a nos abraçar, a nos beijar e fazer aquela aula gostosa, como a gente sempre fez, lá nos nossos centros de convivência, lá na faculdade de Guarulhos. Então, Zina, obrigada pelo convite. Eu acho que a explanação do trabalho é esse. A Margarete já comentou sobre os outros trabalhos que eu também participo dos eventos criados pela Cleire, participo das reuniões, faço as chamadas para os idosos também. Claro que eu não faço para todos, porque foi dividido por funcionário. Então, eu quero que entenda os idosos que falam, mas você não liga para mim. Porque nós não tem como. São mais de 1.000 alunos. Então, nós tivemos que dividir esses alunos entre os funcionários. E cada funcionário ficou com um grupo. E aí a gente liga, pergunta como vai. Alguns a gente que tem o WhatsApp, a gente fala mais pelo WhatsApp. Aí dá para falar mais vezes, né? Porque não precisa da ligação. Então, assim, e se algum idoso tiver com algum problema, se algum de vocês quiser conversar, vocês sabem onde nos procurar, vocês sabem onde nos achar, certo? E nós estamos à disposição de vocês. Não só porque nós trabalhamos com isso, mas porque nós somos amigos também. E as mesmas dificuldades que vocês estão enfrentando, nós também estamos. Mas nós vamos vencer. Agradeço, mais uma vez, o acolher pelo convite, né? E por esse esquenta-selo que está sendo muito bacana. Obrigada, Zina. E é isso que eu tinha para dizer, gente. Vou passar a palavra para quem é agora. Acho que a Zina tinha levantado a mão para falar. Eu só quero fazer aí uma observação, porque hoje pela manhã a gente falou muito dessa dificuldade, viu, Sandra? Quer dizer, mesmo a gente tentando organizar aí algumas atividades com os idosos, a gente percebe a dificuldade e a falta de acesso de muitos, né? A gente vai depois comentar isso mais um pouquinho no final, mas a gente hoje pela manhã falou de uma campanha nova que nós estamos fazendo, chamada Meu Idoso Agora é Tech, né, que é uma campanha para que as pessoas se mobilizem no sentido de apoiarem as pessoas idosas, seja seu avô, seja seu pai, seja um vizinho, né, as pessoas que realmente estão guardadas em casa pelos protocolos de saúde, a terem acesso, né, aos serviços, né? Você falou muita coisa bacana, né? Assim, a gente sabe das dificuldades, não foi à toa que eu trouxe vocês todas aqui, porque vocês conseguiram, né, a gente acompanhou isso, inclusive, em programas de TV, vocês conseguiram superar uma barreira muito forte,
né? E alcançar muitos idosos. Eu tenho certeza que, infelizmente, não todos, da maneira como gostariam, pelo menos não. E aí depois a gente fecha um pouquinho a respeito disso, para falar qual é a maior dificuldade, para a gente ver se a gente consegue conscientizar mais pessoas no sentido de colaborar com o idoso para que eles participem. Tá bom? Vou devolver a palavra agora. Quem vai falar é a Neide, não é? É. É Muito obrigada. Ok. Obrigada, Zina, pelo convite, Margarete. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estou me sentindo muito honrada. Priscila, que eu não conheço pessoalmente, faz um trabalho maravilhoso, um trabalho lindo. Eu fico encantada com a alfabetização, porque, assim, é tanto que a gente vê brotar das mãos das pessoas, né? As primeiras palavras, as primeiras letras que vão se juntando, formando palavras, é maravilhoso. A Sandra, um trabalho que ela faz que não dá nem para falar de tão maravilhoso que é. Margarete, no atendimento com as pessoas, o carinho. Temos também a nossa outra amiga, a Noêmia, né? Faz um trabalho lindíssimo. E sempre que eu preciso, que eu encontro algum idoso que está precisando de apoio, eu passo para as meninas e elas conseguem me devolver depois que foram super bem atendidas e que estão melhores. Sempre o resultado é positivo. O meu trabalho no CCI, eu trabalho lá desde 2013, quando abri o CCI Gopoúva, eu trabalho com as idosas e amo o que eu faço, e fico cada vez mais impressionada com a capacidade do ser humano, porque muita gente fala assim, burro velho não aprende mais. Isso é pura balela, porque isso é um ditado, né? Não estou chamando ninguém de burro, que fique bem claro, mas eu fico vendo a força de vontade e a determinação das idosas que eu trabalho, né, que trabalham comigo, que eu encontro com elas diariamente, encontrava, né, pessoalmente, a determinação, a força de vontade e as coisas lindas que elas fazem, né. Eu sou muito grata a Deus por poder estar trabalhando com elas e vendo, né, vendo esse resultado. Nesses últimos tempos agora, as coisas modificaram, a gente está trabalhando de uma maneira diferente, porém não menos produtiva. Eu continuo com elas, né, eu tenho grupo no WhatsApp com elas, e passo as minhas aulas semanais para elas, né, por enquanto está sendo semanal, que a gente ainda não conseguiu adaptar um modelo, uma ferramenta bacana para a gente poder estar trabalhando, e eu estou fazendo as aulas gravadas. A gente faz a aula gravada, elas assistem, dúvidas elas me perguntam pelo WhatsApp, e eu estou dando o apoio que elas precisam. Xerox de apostila, eu mando para elas os desenhos, as cores dos trabalhos que elas vão pintar. Cada semana a gente modifica uma aula. Essa semana mesmo, ainda vai para o ar, eu fiz uma aula para elas de como fazer uma máscara. Porque nesses tempos agora, eu não sou costureira, não sou da área da costura, mas quem trabalha com artesanato faz muitas coisas, né? E uma delas é costurar alguma coisinha. Então, eu achei bastante pertinente e interessante passar para elas, né? Pesquisei algum modelo, como fazer, uma maneira mais fácil, mais didática, né? Para elas poderem aprender, e passei para elas. Já gravamos a aula e acredito que hoje à tarde ou amanhã essa aula vai ser disponibilizada para elas. E o retorno é sempre muito bom, gente, é maravilhoso. A gente trabalha com uma turma que tem muita vontade de aprender e que muitas vezes não tiveram oportunidade lá atrás. E a gente é essa ferramenta que traz esse conhecimento para eles, né? E eu costumo até dizer, o idoso de hoje não é a mesma coisa que o idoso de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. O idoso de hoje, ele tem vontade de aprender, sim, e ele aprende, e é o que ele quer fazer. O idoso, uma pessoa com 70 anos, antigamente, já era uma pessoa que tinha que estar encostada. Hoje não, hoje a gente vê que a pessoa com 70 anos, ela está a pleno vapor, e é exemplo de vida para a gente. Eu estou com 56 anos, e tem dias que eu estou cansada, desanimada, e elas acabam até me levantando pela força de vontade. A gente vê que elas têm muito fôlego ainda, e isso é divino, gente, isso é uma coisa que a gente não tem nem como explicar, né, porque é uma troca de aprendizado muito grande. A Margarete falou no começo, né, ela explanou super bem sobre tudo que a gente tem feito, todas as ações que a gente tem tomado,
todas as coisas que a gente disponibiliza para eles, eles realmente aproveitam e dão um retorno para a gente de que estão acompanhando, né? Eles estão sempre querendo mais, e esse querer mais deles faz com que a gente dê mais, né? Que a gente possa estar sempre oferecendo mesmo, porque o retorno é muito bom, né? A Sandra, com as aulas dela, a quadra ficava cheia, a gente sente falta disso. A gente sente muita falta. E a gente tem que se acostumar com esse novo modelo agora, que é cada um na sua casa e todo mundo na casa de todo mundo, né? Porque eu estou na minha casa, estou falando com vocês, às vezes na casa de vocês mesmo, ou no trabalho, e assim é com nossos idosos. E a gente fica contente de ter esse recurso, né? Essa ferramenta que a gente pode entrar na casa deles, a gente pode conversar com eles, e como a Sandra falou, a gente tem um vínculo de amizade, é um vínculo muito gostoso, é uma troca muito boa, uma energia muito boa, né? E eu trabalho com a área de artesanato, e toda semana elas estão sempre me postando os trabalhos que elas fazem. Eu fico muito feliz de ver que aquela sementinha que eu lancei da arte está germinando, está brotando, está dando fruto, está dando, né, flores e frutos, e está muito gostoso. Como eu já falei, o idoso de hoje é uma pessoa, eles são muito jovens, muito para cima, isso é muito gratificante, né? Porque antigamente a pessoa com 50, 60 anos já se entregava, já estava velho, e hoje não. Hoje a gente quer mais, né? Quer mais, quer ir além, quer aprender. A tecnologia está aí, como a Zina falou, né? Meu idoso agora é tech, e nossos idosos estão caminhando cada vez mais para a tecnologia. É uma pena que, infelizmente, não abrange a todos, né? Infelizmente, sempre alguém vai ficar de fora, mas naquilo que tange aos CCIs, eu sinto o que a gente pode fazer pelos nossos idosos, a gente está fazendo, e com muita alegria, com muita dedicação. Eu acho que, assim, essa adaptação que a gente está tendo agora é gradual, a princípio foi muito difícil, a gente andou a pequenos passos, só que agora a gente já consegue caminhar um pouco mais relaxado na busca da tecnologia, né? Na conquista, porque é uma conquista a cada dia, né? E mesmo com a tecnologia, volto a dizer, eu na área do artesanato, eu continuo com os meus idosos, tecnologicamente e artesanalmente, né? A gente trabalha todas as áreas. Para quem que eu passo a palavra agora? Passar para a Zina antes, aí depois Oi. a Priscila fala. Pode falar. Tá, joia. Muito obrigada, gente, pela oportunidade, e a gente continua nessa batalha. Bom, o nosso chat aqui está bombando, viu, gente? Só para vocês saberem, eu estou tentando colocar pelo menos uma fala de cada um aí no ar, porque todo mundo está interagindo muito. Parabéns para toda essa equipe, porque com certeza vocês têm muitos fãs, né? E estão todos aí prestigiando vocês. Eu fiquei aqui pensando no desafio, né, da questão da arte, porque aquilo que é mais, vamos dizer assim, cognitivo, que tem a ver com fala, etc., é uma coisa, né? Mas quando tem a parte motora envolvida, quanto desafio não deve ser. Mas eu vou deixar algumas observações para o final. Só queria acentuar realmente, assim, primeiro, o quanto vocês estão de parabéns, né? E o quanto dá para perceber, né, que houve um envolvimento e uma colaboração entre a equipe para que o trabalho acontecesse. Então, o que eu vejo aí, assim, talvez, né, que a gente possa tentar fomentar é realmente ajudar que outros possam participar e que, principalmente, a gente possa gerar, vocês possam gerar aí
interação durante o trabalho, entre eles, né? Entre eles, que a gente sabe que a horizontalidade, né? A questão do convívio com o colega, né? Com o outro idoso, para mim é colega, porque eu também sou idosa, né? É muito importante, né? E a gente sabe que tem alguns que estão usufruindo só dos recursos de aula gravada, como a Neide falou. Então, vamos tentar fazer uma bate-bola aí no final a respeito disso, como que a gente poderia, né, tentar trazer todos, vamos falar aí um pouquinho dos recursos que vocês já tentaram, o que deu certo, o que não deu e por que não deu, né? Quem sabe a gente é ouvido aí pelo pessoal que está buscando melhorar os aplicativos para que a gente possa realmente oferecer melhores condições de conteúdo virtual. Vamos lá, agora é a vez da Priscila. Vamos lá. Boa tarde, vocês estão me ouvindo certinho? Perfeitamente. Tá bom. Boa tarde a todas e a todos. Eu estou muito feliz aqui em compartilhar nossas experiências em tempos de pandemia, junto ao Centro de Referência de Convivência do Idoso no Jardim Santa Mina, Guarulhos, em especial nessa data, né, 1º de outubro, Dia Internacional da Pessoa Idosa. Eu quero parabenizar o Instituto Acolher pela iniciativa, as minhas colegas de trabalho pelo carinho e dedicação. Eu estou acompanhando pelas redes sociais também o belo trabalho de vocês. Parabéns. E agradecer a Zina pelo convite, a Secretaria de Educação pela oportunidade de poder estar aqui hoje, representando a escola da Prefeitura de Guarulhos, Selma Colalino Marques, e as minhas gestoras, Rosaline Amada, diretora, e Ângela Felipe, nossa vice-diretora. E gostaria de salientar o quão importante é este momento de socializar, de trocar essas experiências, né, e do quanto nós podemos crescer e nos aprimorarmos através dessas trocas. Eu acredito muito nesse formato de encontro, e mais uma vez, parabéns aos organizadores. Antes de iniciar a socialização de nossas ações, eu gostaria de fazer uma breve contextualização, até para que todos possam entender qual a nossa relação, né, a relação da nossa unidade escolar com o Centro de Convivência do Idoso. Foi exatamente no ano de 2018 que iniciávamos com uma nova equipe gestora em nossa escola, a nossa nova diretora e vice-diretora, já mencionadas anteriormente, né, Rosalina e Ângela, e foi no início do ano letivo que nossa diretora recebeu um telefonema da secretaria, e para nossa surpresa, fomos presenteados com uma sala de ciclo 1 de educação de jovens e adultos, em um novo formato, em um novo horário, com uma experiência nova para mim, também enquanto coordenadora de educação infantil e de ensino fundamental 1. Mas isso não nos assustou tanto, muito pelo contrário, mas enquanto formávamos nossa turma, a cada matrícula, a cada vez que nós íamos ao encontro da turma, mais nós nos apegávamos a eles, né? Então, assim, foi um momento de aprendizado também, de adaptação a todos, visto que o Centro de Convivência do Idoso disponibilizou uma sala de aula, nós não dispunhamos, né, dessa sala dentro de nossa escola, mas um bairro próximo, e eles são atendidos, né, eram atendidos das 13 às 17 horas. Como nós trabalhamos na perspectiva de interdisciplinaridade e da intersetorialidade, a importância desse intercâmbio entre os alunos, em especial o envolvimento dos idosos com as crianças em diferentes faixas etárias, a cada evento na nossa escola, nossos aluninhos do CCI sempre participavam através das apresentações, então nós envolvíamos através de dança, declamação de poesia, de saraus, dos passeios que nós, né, conseguimos fazer, das músicas, entre outros tantos eventos. E no início deste ano, fomos todos pegos de surpresa com a pandemia, e realmente isso nos trouxe grande preocupação, né? Então, entre os dias 17 e 20 de março, permaneceu a orientação de acolhimento aos familiares e os alunos com gradativa redução de atendimento nas unidades escolares, e foi reforçada o início da suspensão total de funcionamento nas unidades escolares a partir do dia 23 de março. E foi aí que iniciou todo esse processo de adaptação contínua porque ainda estamos nos reinventando, né? Todas as secretarias, todos os gestores, todos os alunos, as famílias, os professores. E como a primeira ação nossa foi criar um grupo de WhatsApp com todos os alunos, porque a nossa preocupação maior era o bem-estar deles e a manutenção do vínculo
já criado anteriormente à pandemia. Então, durante todo o mês de abril, em que tivemos o recesso escolar, orientações, bate-papo, ligações para os nossos alunos, visando tranquilizá-los nesse momento, foi constante. Nós compreendemos que nem mesmo a distância, né, a dificuldade de acesso aos conteúdos digitais, elas não poderiam ser empecilhos para a não continuidade da aprendizagem. Então, após o recesso escolar, que foi antecipado para o mês de abril, a Secretaria de Educação ela disponibilizou uma programação chamada de Saberes em Casa, né? Ela foi uma das ações que visava possibilitar aos alunos que tivessem acesso, né, a conhecimentos diversos por meio da cultura, do lúdico, e complementando assim, ampliando o conhecimento de mundo, né, e diminuindo esses efeitos negativos causados pelo distanciamento social. Então, diariamente veiculado pela TV e pelo YouTube, então nós disponibilizamos o link de acesso da programação através desse grupo, e os desafios do dia sempre alinhados a essa programação. Mas nós percebemos que os nossos idosos, afastados da escola e muitos morando sozinhos, ou mesmo sem terem um apoio em casa, algum familiar para realizarem as propostas, né, e os desafios apresentados, nós analisamos esse cenário e iniciamos a elaboração de algumas atividades impressas também, até porque a gente percebeu que os nossos aluninhos, eles precisavam de algum material mais concreto, mais palpável, para que eles pudessem dar continuidade. Então, nós confeccionamos esse material sempre alinhado à proposta da nossa rede, né, a proposta curricular, e a programação, porque nós queríamos que eles continuassem, né, assistindo a programação e desenvolvendo os desafios ali apresentados. Nós entregamos esse material, depois de confeccionado, de maneira escalonada na nossa unidade escolar, e foi a partir daí que nós fomos desenhando esse novo formato, né, e uma nova maneira de acompanhá-los também. Quando nós entregamos esse material impresso, nós também orientamos sobre a importância da organização da rotina, para que diferentes atividades pudessem estar presentes no dia a dia desses alunos, né. Dessa forma, a gente foi indicando algumas possibilidades, e é claro, a gente sempre ressaltava que eles tinham que se organizar da melhor forma, de acordo com a realidade que eles tinham, né. Então, quando nós entregamos o material, veio uma pergunta. Por tratar-se de uma sala bem heterogênea, assim como todas, é claro, muitos alunos não tinham a autonomia para realizar as tarefas, e muitos não estavam ainda alfabetizados, então essa autonomia era um pouco complicada. E como orientá-los? Então, era a primeira pergunta que nos veio, né? Então, iniciamos um processo de busca de algum aplicativo que pudesse nos ajudar nesse momento, e descobrimos, através de uma professora da escola, que utilizava um aplicativo chamado Ocam, e começamos a gravar a tela do computador, onde apareciam essas atividades, né, da apostila dos alunos, e nós realizávamos, né, eu realizava a leitura desses textos, desses enunciados, e daí veio outra questão também. Os enunciados, eles precisavam ser bem claros e objetivos, de fácil entendimento, para que eles pudessem realizar, né. E assim, nós disponibilizávamos esses vídeos de orientação através do grupo de WhatsApp. Só que agora foi surgindo um novo desafio, e como todos têm a sua rotina em casa, e realizam as atividades, cada qual em seu horário, muitos deles não realizavam as atividades propostas no dia, de modo que faziam no seu tempo, claro, isso, né, a gente respeita esse momento, cada um tem o seu tempo, a sua rotina, é uma forma de adaptação também. Então, e agora? O que a gente podia fazer para ajudá-los, né? Aí foi quando a gente teve que pensar numa nova estratégia, e dessa vez estava ali diante do celular, eu mexendo no celular, né, tentando descobrir alguma proposta que eu pudesse utilizar. Eu olhei para o lado e vi meu filho utilizando um joguinho de celular com a prima, e estava gravando e tal. Eu falei, olha, que aplicativo é esse que você está usando aí, que está gravando a tela do celular? Aí ele falou para mim, chama Play Games, não sei nem se posso falar. E aí ele jogando, ele gravava o jogo, eu falei assim, eu achei fantástico, bora lá, vamos tentar gravar ali as aulinhas do dia e disponibilizar de maneira mais personalizada. Aí eu fiz o download das atividades da apostila, e à medida que os vídeos coletivos não davam conta de responder a todas as dúvidas dos alunos, esse aplicativo ele proporcionou de maneira mais personalizada o atendimento aos idosos. Então, foi bastante proveitoso a utilização desse aplicativo. Então, às vezes, um aluno que ele tem uma dúvida que é diferente, né, claro, do que foi relatado ali no grupo,
Então, a gente combinou dessa forma, olha, em caso de dúvida em algum trecho, né, alguma parte que vocês precisam de maior apoio, vocês me gravam um áudio, né, que a gente já percebeu que eles têm mais facilidade, ou faz digita lá a mensagem, mas grava um áudio, a gente pode ligar, o que vocês acharem melhor. Mas vocês me mandem essas dificuldades, essas, né, dúvidas que vocês têm, e ali rapidamente a gente grava, e é legal que esse aplicativo, ele tem o nosso rostinho, né, na atividade, então a gente vai mostrando, apontando com o dedo, e eles vão meio que interagindo, né, e aí eu disponibilizo curtinho, e dessa forma a gente tem tentado ajudar, né, ajudar os alunos. É claro que a gente sabe que é muito complicado a questão de trabalhar a alfabetização, principalmente à distância, mas é uma maneira que a gente está conseguindo de minimizar um pouco esses impactos, né, do distanciamento social, e eu acredito muito que a interação e a aprendizagem se dê através da interação, né, mas não por isso a gente vai pensar em outras, a gente pode até pensar em outras estratégias, mas não deixar de pensar ou mudar a nossa concepção, né? E é claro, eu não posso deixar de mencionar os contatos, os diálogos que são e precisam ser constantes para a manutenção do vínculo, e aí, se a Zina me permite, depois, a gente poder compartilhar rapidamente. Dá tempo, Zina? Ah, sim. Já podemos? Sim. Aí você só vai me falando no momento de mudar, tá bom? Então, aqui a gente trouxe um pouquinho, um recorte, pode passar, tá, Zina? De algumas ações que são feitas na escola, né, com os idosos. Aqui tem um recorte de algumas crianças, porque a gente começou com os pequenos, a gente foi ampliando, porque é uma escola que atende desde a educação infantil, ensino fundamental 1, até os nossos idosos, né, os nossos xodós ali. Então, a gente está com os extremos. E a Ligação do Bem é um projeto que a gente criou para entrar em contato com essas crianças, com esses idosos que estavam sentindo muita carência, estavam tristezinhos no canto ali, a gente ligava para entrar em contato, a gente percebia que essas ligações cada vez mais provocavam um certo, né, alvoroço no grupo, eles, né, mencionavam, ai, que legal, a Ângela, nossa vice-diretora, tem feito esse papel junto com a nossa diretora, e a gente divide muito isso, né, então, em alguns momentos ela faz essas ligações de chamadas, em outros momentos a diretora também faz esse acompanhamento. Pode passar um pouquinho, Zina, por favor. E as videoconferências também com o Google Meet, porque, assim, eu costumo dizer que, assim, a gente sempre pensa em ampliar, né, as etapas, as dificuldades, a gente sabe que a gente tem, todo mundo está se adaptando, mas a gente precisa conhecer novas ferramentas e isso também trazer para os nossos idosos. Então, foi um momento muito legal ali, porque, assim, eles não sabiam como fazer o download, então a família tentou ajudar, esse senhor teve a filha que ajudou bastante também, e conseguiu entrar, então eles ficavam muito felizes, eles vibravam com isso, né? Pode passar, Zina. Na foto abaixo, foi quando a gente conseguiu colocar, acho que foram 3 ali, estava entrando mais um, era uma alegria, então todos eles vibravam, porque eles tinham feito assim, olha, a gente conseguiu fazer o download, e era assim, um passo a passo, né, primeiro você aperta aqui, você clica aqui, é um tutorial personalizado para eles mesmos, mas foi muito gostoso, viu, eles depois postaram no grupo, e a gente vai tentar fazer novamente, a gente está bolando aí uma estratégia para fazer dentro dessa semana que vem. E essas são um recorte das fotos da entrega do material impresso, né, das atividades complementares, que foi entregue, a primeira versão foi lá na nossa escola, a segunda no CCI, que é um local de mais fácil acesso, né, para eles. Acho que é isso aqui, é isso. E todos eles conseguem realizar as atividades, e assim, aqueles que não estão alfabetizados, é claro, a gente teve que repensar em atividades de acordo com as necessidades que eles têm. Então, existe um grupo que a gente, lógico, conversa o tempo todo, interage com eles o tempo todo, e eles postam fotos, viu, Zina? Eles não são de ficar quietinhos ali, não. Tudo que eles fazem, eles mostram as fotos, eles tiram, perguntam se está correto, se não está, o tempo todo interagindo. Os mais quietinhos, a gente dá uma focadinha ali no particular, mas eles têm respondido bem. Essa questão do protagonismo estudantil é algo que a gente tem trabalhado bastante na nossa escola, e a gente acredita que mesmo à distância a gente consiga trazer isso para a nossa, né, realidade. Então, assim, foi um momento que as apostilas a gente sempre tenta alinhar as atividades com a programação Saberes em Casa. E o tema
era sobre as regiões brasileiras, estavam trabalhando sobre essa questão do descobrimento do Brasil, todo esse, né, esse processo. E aí a gente tem essa senhora Teresa, que ela é portuguesa, e ela estava falando, né, da questão de Cabralha, né, quando veio os primeiros portugueses para cá, e ela socializou com a gente várias palavras ali em como é que eu posso dizer, de origem portuguesa, né, até a Margarete em reunião, né, falou, Pri, mas ela é portuguesa, vamos colocar todo mundo aí, foi muito legal, e a gente aprendeu bastante palavras com ela, e ela fez essa receita, né, a atividade era você fazer uma receita e compartilhar, né, a gente não queria ver eles em casa, assim, tristes, não, então ela fez ali uma receita típica da família portuguesa da região, né, e trouxe pra gente também, e ela gravou um vídeo com a neta, viu, então teve um momento ali que ela mora junto, né, com a neta, e no final de semana ela se predispôs a fazer isso. E a outra, do lado direito, Dona Josefa, lá em cima, assim, isso. O tema da atividade, da outra apostila, que a que eles estão agora, está atrelada também à programação Saberes em Casa, que tem como tema a comunicação, né? E aí nós estávamos retomando a importância, como surgiu a comunicação, as primeiras pinturas, pintura rupestre, e aí tinha uma técnica usando borra de café e tudo mais, e aí eles fizeram e mostraram pra gente. Foi bastante emocionante, eles têm, né? E agora a gente está tentando construir esse nosso livrinho de receitas. Tomara que dê certo. E aí eu deixei, assim, um recorte, né, do nosso site, onde tem algumas das ações que são compartilhadas, né, tanto o nosso site como o nosso canalzinho do YouTube, se puder deixar disponível. Obrigada, gente. Acho que é isso. Eu vou pedir a você depois, se você tiver, para me passar aí nos comentários esse link, que aí eu coloco aqui. Tá bom. A gente compartilha. Bom, tem mais um monte de coisa escrita aqui. Mas agora que todo mundo falou um pouquinho, vamos tentar aí socializar, né, alguma coisa. Não sei, Margarete, você está acompanhando o chat, não? Mais ou menos aqui, estou tentando, né, ler algumas coisas. Muita gente falando aí. Tá bombando, né? É bacana ver essa interatividade, é isso que nós precisamos, né? E assim, pegando o gancho da fala final da Priscila, né? E pensando nessa ação intersecretarial, então é importante ver que os centros de convivência, além de buscar, né, toda essa parceria com a Secretaria da Educação, a gente também tem contado com parcerias da Secretaria de Saúde. Então, alguns vídeos informativos foram formulados pela equipe da área de saúde, né? Por que eu estou ressaltando isso? Porque para desmistificar um pouco até a visão de que o serviço público, né, é um serviço, às vezes, onde as pessoas não estão interessadas, né, não estão muito envolvidas. E é um serviço de excelência, tá? Tanto no âmbito da assistência, da educação, da saúde, a gente tem aí as nossas fragilidades, né? Mas há um comprometimento, sim, dos servidores envolvidos, cada um, né, na sua função, na sua atribuição. Então, eu acho que vale, né, essa ênfase aqui nesse momento também. Bom, não foi à toa que eu convidei vocês, né? É muito, muito importante, assim, eu até comentei com as meninas aqui presentes, né, que eu estou até meio cansada de tanto que eu falei de manhã. Mas, assim, muitas coisas que nós abordamos de manhã a respeito das dificuldades desse tempo de pandemia, né, vocês estão trazendo nesse momento. Eu queria ressaltar uma das iniciativas que eu acho importantíssima, falando de excelência, que é justamente essa sala de EJA dentro do CCI. A gente sabe que agora ela é virtual, tal, mas assim, o que a gente comentou, né, na parte da manhã, primeiro, é a necessidade de realmente o idoso continuar aprendendo. Isso faz parte, né, do envelhecimento ativo, do envelhecimento saudável, é o que realmente mantém
a gente vivo, né? A aprendizagem faz com que você continue vivo, né? Os pilares do envelhecimento ativo, ele começa na área da saúde, então, aquilo que a Sandra faz, né, de atividade física, nutrição, cuidado com a alimentação, etc. Depois ele passa pela aprendizagem, porque nós, né, pessoas que envelhecemos, nós estamos vivos, então nós vamos aprender até o final da vida, se assim formos estimulados e se assim confiarmos, né, se acreditarmos que somos capazes, né? Eu vi aí alguns comentários dentro do chat e eu gostaria de pontuar, né, que a dificuldade é muito comum, né, principalmente da aprendizagem da tecnologia, porque nós não nascemos na época da tecnologia. Então, hoje você pega um bebê, e se ele pegar um celular, ele está passando o dedinho na tela. E ninguém ensinou para ele, porque ele já nasceu com conhecimento instalado na nossa sociedade, não é o nosso caso. Né? Nós vemos, a gente tem visto uma mudança tecnológica, principalmente nós que já chegamos aí aos 60 anos, né? A gente tem visto uma aceleração, né, dos equipamentos com tecnologia. E hoje ainda a Rosa Maria, que estava comigo pela manhã, ela falou, até hoje, talvez muitos de nós, e não precisa ser idoso, né, a gente não usa todos os recursos de um equipamento, a gente usa aqueles que a gente elege e como necessários, e tem um monte que não estão sendo utilizados, e assim, talvez a gente vá prosseguir. Acho que o maior desafio para vocês todos, né, e foi para mim também aqui para o Acolher, né, porque a gente também trabalha na área da educação, foi encontrar aplicativos que oferecessem recursos para a gente alcançar os alunos, né, e no caso de vocês o que alcança o idoso, né, eu quero pontuar aqui uma iniciativa muito parecida com essa que a Priscila comentou, que é do SESC aqui de Guarulhos. Ele fez ali 2 vídeos chamado Conecta, né? E esse Conecta, ele trouxe já algumas questões que provavelmente os idosos que estavam participando das atividades do SESC demonstraram, e aí o SESC também fez uma coisa, como a Priscila falou, né, um tutorial, vamos dizer, um passo a passo, mas a verdade é que nós, enquanto rede que atende a pessoa idosa, podemos fazer essas discussões, talvez, mais amplamente, né, para que a gente possa, inclusive, apontar para políticas públicas nesse momento. Porque, assim, existe a política pública governamental e a política pública que alcança todas as pessoas. Eu estou falando dessa, né? Mas, obviamente, no governo também, né? O governo pode, com certeza, auxiliar nesse processo, porque, como disse a Neide, esse é talvez um movimento sem volta. Alguns serviços foram melhorados, algumas barreiras foram quebradas, principalmente a da presença física, né? Então, a gente tem descoberto que muita coisa é possível se fazer à distância, como a Sandra mesmo falou. Né? A Sandra falou, bom, eu não pensava que dava para fazer isso na minha casa, mas, olha, dá. Né? E assim, com certeza quem está fazendo aula também pensa, eu não pensava que dava para eu fazer um alongamento ou uma atividade física na sala da minha casa, mas olha, dá. Né? Então tem um monte de coisa que nós estamos descobrindo, e esse é um momento muito rico para toda a sociedade, o momento das oportunidades. Nós sabemos que o que fez, né, a gente desenvolver tudo isso foram as dificuldades, né? Mas o que está trazendo, né, o aprendizado foram as dificuldades mesmo, oportunidades para a gente se reinventar. Eu quero devolver aí a palavra para a Margarete, né, para que ela, de repente, faça algum comentário geral aí sobre o que ela viu, e depois a gente vai falar só um pouquinho do selo. Ok.
Então, e diante, né, desses grandes desafios, realmente a inserção, né, das pessoas idosas nesses mecanismos, nessas ferramentas virtuais, tem sido a nossa grande preocupação, porque no primeiro momento foi assim, como é que eu acolho esse idoso emocionalmente, estava todo mundo meio perdido, e aí nós passamos para uma outra fase. Bom, o bem ou mal está todo mundo mais ou menos aprendendo a lidar, né, com as ansiedades, com os medos, com essa turbulência de emoções. Mas e agora? A gente precisa ir aos poucos retomando essa vida através da oferta, das atividades e das ações. Então, a Sandra relatou um pouco, né, quais são as ferramentas que ela tem utilizado. Eu, no socioeducativo, tenho lá utilizado muito o WhatsApp, porque pelo perfil do meu grupo é o que mais acomodou, né, com a facilidade de utilização. Nós temos tentado criar tutoriais, né, nesse passo a passo, então você conta com o apoio do filho de um, do filho da outra, para estar ajudando a montar, porque se você vai aí, por exemplo, no YouTube, você tem 1000 tutoriais para aprender a entrar, mas nenhum deles é compatível com a necessidade, né, do idoso em termos de compreensão. Então tem que ser uma coisa muito passo a passo. Acho que a Priscila, quando ela estava falando lá do Google Meet, né, e era um grupo pequeno que você estava lá, mas dá alegria e ter que repetir várias vezes. Então a gente está um pouco nessa etapa, né, demandando aí auxílio de quem possa nos ajudar para que a gente leve a um número maior de pessoas, mais abrangente, esse acesso. E quando, né, retomarem aí as atividades presenciais, que vai ter que ser numa outra formatação, não se tem previsão ainda, se a gente tem um recurso das ferramentas do virtual, então veja como é que a gente expande o nosso campo de atuação, porque aí eu vou poder atender aquele idoso que tem condições de estar indo até as unidades e também vou poder pensar em estratégias de atender aqueles que não podem sair de casa, né? Então, eu acho que os desafios, eles estão nos proporcionando uma amplitude de possibilidades que até então, né, nós não tivemos, porque a gente estava dentro lá de uma trilha que, com bastante dificuldades também, mas das aulas presenciais, e aí, de repente, somos obrigados a parar, ressignificar, quebrar, né, pontos de vistas, perceber que precisamos um dos outros para dar conta de tudo. Então, eu acho que essa roda de conversa, né, ela veio nos ajudar a sedimentar tudo isso, tá? Aí queria passar, né, a palavra um pouquinho aí para as colegas. A gente está, acho que o nosso teto é até as 16h30, é isso, Zina? Na verdade, a gente não estabeleceu muito esse teto, né? Mas qualquer coisa acima de 1h30 é muito longo, né? 1 hora é o tempo, né? Mas a gente sempre sabe que na responder perguntas a gente acaba se estendendo um pouquinho mais. Eu coloquei aqui uma observação da Leninha, porque ela inclusive perguntou se nós faríamos comentário a respeito se nós responderíamos aos comentários. Como são muitos, né? Eu procurei aqui, né, ela já falou, a respeito da paciência, né? E até eu quero acentuar uma coisa aqui, nesse momento, nós do Acolher, né, nós estamos criando, desenvolvendo um portal para o idoso, né, um lugar para o idoso ter, né, buscar os serviços, as possibilidades. A gente vai tentar canalizar tudo que a gente tiver de informação que possa interessar para o idoso nesse portal, e aí existe essa preocupação de acesso, de letras maiores, de talvez setores por cor, para ficar mais fácil, pensando na pedagogia. E aí eu quero não só, né, acentuar essa fala da Leninha a respeito da calma, né? E principalmente fazer um apelo aqui, principalmente para os familiares. Nós sabemos que todos, né? Quem não está estressado nesse tempo? Todos, né, tivemos muitas perdas com a pandemia de todo tipo,
E antes de qualquer coisa, principalmente de rotina, né? De rotina, hoje a gente acorda dentro do trabalho, vai dormir dentro do trabalho, né? A gente é acordado em qualquer hora da noite, né? Abordado, e a gente, né, todos nós temos passado por um momento muito, muito delicado. Então, sabemos que, às vezes, né, a gente que tem a mania de olhar para o nosso umbigo, a gente acha um problema que a gente tem maior do que o nosso familiar que está junto, né? E aqui apareceu muita coisa, né? Por exemplo, o uso do próprio equipamento, acho que a Priscila falou disso, né? Às vezes o equipamento está sendo usado por outro membro da família, às vezes é um computador, às vezes é o próprio celular que passa de mão em mão para atender a criança, os pais que às vezes estão fazendo home office, também o idoso. Então, nós temos muitas coisas, né, que têm interferido aí para que o idoso tenha um atendimento adequado mesmo nesse tempo, né? A gente falava de manhã que o que foi dito para o idoso? Fica em casa, e ele continua ficando em casa, né? Mas assim, pessoas como vocês, que lidam com eles, né? Falam, tá bom, eles vão ficar em casa, e como é que a gente entra na casa deles? Já que eles não podem vir. E foi isso que vocês fizeram tão brilhantemente, com tão poucos recursos, porque ninguém fez curso de como é que nós vamos fazer, né? Nós aqui também, a gente já usou várias tecnologias, Zoom, Google Meet, Teams, tem outras coisas aparecendo, aí ainda ontem me ofereceram um que fica dentro do próprio site. Assim, até hoje, nenhum desses aplicativos, ele é completo. E para qualquer situação. Não, ele serve, por exemplo, esse que nós estamos usando aqui, eu gosto muito para fazer live. Mas ele não serve, por exemplo, para colocar mais, é só até 6 pessoas, esse formato que a gente está usando, que é um formato gratuito. Nós optamos por usar o formato pago do Zoom, né, por conta do perfil de público que a gente tem mais. Mas a verdade é que todos nós estamos tendo que adaptar, mas não só a nossa necessidade, principalmente ao público que acessa o nosso serviço. E aí, como vocês disseram, tem de tudo. Tem aquele que só tem o WhatsApp, tem aquele que talvez não tenha internet, hoje ainda estavam falando lá de um abaixo-assinado, que está sendo feito para que haja liberação da banda larga, né, pelo governo, para que todos tenham acesso de internet, porque aí, de repente, você dá o equipamento, aí não tem internet, ou você fala que teria que entrar por tal lugar, o idoso não consegue. Então, nesse momento, quando a gente fala de acessibilidade, a nossa acessibilidade mudou, não é mais a física, né? A gente tem que pensar na acessibilidade digital para as pessoas, e principalmente para as pessoas idosas. Bom, eu já falei bastante também, eu estou vendo aqui que a Leninha já comentou aqui, ela agradeceu, e ela está falando assim, ela está falando que as pessoas mostram para eles o equipamento e, olha, cuidado aqui, cuidado ali. É verdade, Leninha. Né? Cuidado que você vai perder alguma coisa, cuidado que você vai estragar alguma coisa. Né? E aí o idoso fica com medo realmente e assusta. Né? E o equipamento passa a ser um monstro ao invés de ser um ajudador, né? Uma companhia, uma forma dele se comunicar com o mundo hoje. Né? Então, eu vou dar... fala para quem quiser usar aí, se ele só levantar a mãozinha, e aí eu troco de lugar aí com vocês. Posso falar? Sim. Então, e eu queria falar também que nós aprendemos, né, que usar os próprios materiais que nós temos em casa, a cadeira, a almofada, tudo acabou sendo equipamento de trabalho. A nossa cama virou colchonete, a nossa almofada virou uma bola, a nossa cadeira virou um equipamento de trabalho, para atividade física, um elástico, uma garrafa PET. Então, assim, tudo isso
trouxe criatividade, né? E, ao mesmo tempo, mostrou que a gente pode fazer, sim, que dá para fazer em casa tudo que a gente fazia no espaço físico, né? Com bastante gente. A única coisa que a gente não conseguiu realmente suprir foi o calor humano, que isso, o contato social, é importantíssimo na nossa vida. Então, assim, nós estamos aprendendo muito, né? E temos que aprender muito mais ainda com a tecnologia, mas a gente não pode esquecer que a importância da amizade, do contato físico, e estarmos juntos. E eu só quero finalizar aqui dizendo que nós estamos juntos. Mesmo longe, nós estamos juntos. E que logo, logo tudo isso vai passar, tá bom? Eu quero dar o meu tchau para vocês. E muito obrigada para os meus alunos e amigos que estiveram aqui com a gente hoje, tá bom? Beijo para vocês. Quem mais vai usar a palavra? A Neide, acho que pediu a palavra. Vamos lá, Neide, com você. Bom, eu só quero agradecer. Eu quero agradecer também a todos pela participação aqui com vocês e dizer também algumas coisinhas. Eu percebi também que essa coisa toda de pandemia, de isolamento, aproximou mais as pessoas. Muitas pessoas que às vezes estavam mais distantes fisicamente, acabaram por se aproximar, né, com a tecnologia. Que bom que tem a tecnologia, né? Porque a gente está muito longe, fisicamente, como a Sandra falou, mas encurtou muitas distâncias. Porque você vê muitas pessoas que às vezes não podiam assistir uma aula presencialmente, agora tem esse privilégio, né, de assistir online, ou que seja uma aula gravada mesmo, em alguma plataforma. Isso é muito bacana, é muito bom a gente poder estar perto desse jeito. E nossos idosos, eu espero que os que estão assistindo possam ampliar isso para mais idosos, principalmente os que a gente atende, né, que a gente está bem pertinho deles, sim, e que eles podem contar com a gente. E que todos os idosos merecem aprender, né, e cada vez mais ficar mais próximo da gente. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos. Quero agradecer a equipe do CC Iguaúva, que é a equipe que eu trabalho, a equipe do Santa Mena, que mora aqui no coração, todos vocês. A gente pode não estar perto, como eu acabei de falar, mas a gente está muito próxima, tá bom? Muito obrigada, Zina. Um abraço, um beijão para você e para toda a sua equipe. O Instituto Acolher está de parabéns e fiquem com Deus. Muito obrigada. Amém. A equipe não é muito grande, não, viu, gente? É bem pequenininha, bem reduzida. Para quem não sabe, né, assim, o meu maior braço direito é a minha filha, né, ela é a nossa coordenadora pedagógica, e a gente tem uma pessoa que trabalhou voluntariamente conosco durante 2 anos, né, e que nos auxilia muito, que é a Vanessa Barbosa, que inclusive é a pessoa que me ajuda aí nas divulgações na rede social, ela cuida da nossa comunicação, então é uma equipe muito, muito enxuta. Mas somos todos muito, muito comprometidos com a causa. Essa causa é uma causa que a gente abraçou, que a gente vive em família, para quem não sabe, quem não conhece ainda, eu tenho uma mãe que tem Alzheimer, a gente fez aí no dia do Alzheimer uma live em família, para assim, compartilhar um pouquinho da experiência e da trajetória que temos tido na área do cuidado da pessoa idosa, e esse desafio foi que fez, que desencadeou, na verdade, todas as coisas que a gente vem fazendo e que todo dia é ampliada pela necessidade do momento, né? Eu queria só dar a palavra mais uma vez para a Margarete, para ela finalizar, e aí eu só vou falar um pouquinho por que eu escolhi vocês tão brilhantemente para falar sobre esse assunto hoje. Tá, antes de eu finalizar, passa para a Priscila, que ela tinha já solicitado a palavra. Desculpa. Tá? É rapidinho. Na verdade, assim, hoje me fizeram uma pergunta, eu achei bastante pertinente, né? Eles falaram assim,
O que você aprendeu, né, com a pandemia? O que essa pandemia tem trazido de tão diferente, assim? Então, o que eu aprendi em isolamento social é que nós não podemos nos distanciar das oportunidades de aprendizagem, porque a gente está aprendendo a cada vez mais. Que o trabalho em equipe é sempre mais motivador e acolhedor, sempre. Que não é bom estar sozinho, sem poder contar com o apoio de alguém. Que a família é nosso suporte, que Deus está acima de tudo, que o amor, a fé, a perseverança é o que nos move. Então, assim, eu queria agradecer muito por essa oportunidade de hoje, por ter aprendido tanto com vocês, tá? E foi um momento muito rico mesmo. Muito obrigada, viu? Eu agradeço de coração. É isso aí, Priscila, é importante poder compartilhar, né? E aí eu quero também deixar os meus agradecimentos finais, né, a essa oportunidade aí de poder estar tendo essa conversa, alertar, né, que a pandemia continua, é necessário isolamento social, pedir às pessoas idosas que não caiam no canto da sereia, né, porque às vezes está falando, não, vem para a rua, você também, não, continue em casa, se preservando, né, que nós estamos aqui nos desdobrando para tentarmos dar esse acolhimento de N formas com vocês seguros. E assim que passar, nós vamos instituir aí todo um protocolo de segurança, não se tem previsão, né? Para que possamos aos poucos depois retomarmos, mas ainda não é o momento, tá? E queria só fechar um pouquinho para dizer, assim, dessa aprendizagem, né? E aí me lembrei de uma música do Gonzaguinha que diz assim, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não me impede que eu repita, é bonita e é bonita e viva a vida, né? Vamos, né? Então, gratidão, Zinara. Bom, eu quero agradecer vocês, né? Sem vocês seria impossível a gente ter uma discussão tão realística, né? Porque uma coisa é a gente falar sobre alguma coisa que a gente não está vivendo, que a gente só está observando, e outra coisa é ter o depoimento de vocês e ver todas as dificuldades que vocês enfrentaram e que venceram para estarem aqui. A gente sabe que, com certeza, vocês não conseguiram alcançar todas as pessoas, e aí não tem nada a ver com vocês, tem a ver com os desafios que nós, enquanto sociedade, temos, né, de incluir as pessoas idosas. Eu acho que eu acabei não finalizando nos pilares do envelhecimento ativo, né, mas eu falei, acho que do primeiro da saúde, o segundo, a aprendizagem, o terceiro da participação social. Mas tem um quarto que é muito importante, que ele diz respeito a todos nós, que é a proteção. E a proteção, ela não é só função governamental, embora muita gente traduza, né, quando olha para esses pilares, todas as questões previdenciárias, os programas de política pública, para dar conta dessa pessoa. A proteção é proteção, né? A própria família pode dar a proteção que o idoso precisa. Ele não pode se sentir dentro de casa um peso, um estorvo, alguém que está atrapalhando nesse momento porque não consegue contribuir ou porque gostaria de fazer alguma coisa que não pode, né? Quero aproveitar também a fala aí da Margarete, né, na questão do cuidado, porque nós sabemos que, infelizmente, na nossa cidade parece que os índices começaram a subir, e a gente vai ter alguns mutirões aí, né, para testagem de Covid. Nós, particularmente, até tínhamos intenção de ajudar na testagem exclusiva para idosos, mas o que acontece, gente? Nesse momento, qualquer aglomeração é perigosa para um idoso, né? Isso não mudou, né? Isso é uma realidade que a gente tem que continuar vivendo. Se Deus quiser, daqui a pouco teremos uma vacina e isso tudo vai passar.
pelo menos a maior parte das restrições. Mas, por enquanto, né, nós não temos ainda previsão de quando isso vai acontecer de fato, e nós precisamos que as famílias, a sociedade como um todo, desde o poder público, toda a iniciativa privada, né, toda pessoa física individual, voluntária, familiar, seja lá quem for, né, se envolva para promover saúde para a pessoa idosa, porque a gente sabe que pode ter idoso com depressão nesse momento, né, pela falta de contato, né, assim, vocês falaram de idosos que a gente sabe que estavam tiveram perdas, mas a gente tem um outro grupo de idosos que já não tinha essa mesma oportunidade, que agora piorou, né? Então, alguns conseguiram se engajar e continuam ativos de outra forma, mas a gente também tem idosos que estão em casa, talvez com muitas dificuldades até de relacionamento, ou, né, vivendo muita solidão nesse momento. Então, pega o telefone, né, dá aquela ligadinha. Gente, quem já tomou café virtual? Né, café virtual, tipo assim, olha, eu vou bater papo, olha, vamos tomar um café da tarde, eu fiz aqui um pão de queijo, o outro lá, eu vi vocês fazerem isso na festa junina, olha, parabéns pela criatividade, né, tanta gente usando esses recursos. Você vai falar, é estranho. Não, antes a gente, quando fazia uma ligação telefônica, a gente parava o que estava fazendo. Hoje é o contrário, a gente quer que a pessoa entre na nossa cozinha, senta na nossa mesa, então a gente quer comer junto, né? A gente quer mostrar a comida que está fazendo, quer mostrar, sei lá, a arrumação que fez no armário, né? E aí, isso é contato, né? Pode não ser físico, mas é presencial. Eu falei disso, eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, gente, que vem aqui uma vez a cada 2 anos, mas a gente tem contato semanal, a gente passa às vezes 3, 4 horas conectadas, ela fica fazendo comida também, a gente fica falando como se estivesse uma ao lado da outra, e esse é o novo momento, né? Esse é o nosso novo normal. Então, agradecendo de novo a todas, acho que vocês abrilhantaram o nosso tema, né? O tema do nosso selo esse ano é justamente a inovação no cuidado em tempos de pandemia. Então, nós ampliamos aqui a visão dessa inovação, eu tenho certeza, e nós esperamos que ainda não se organizaram para essa inovação, né, comecem a pensar como, né, conseguir entregar o seu serviço de forma virtual com a maior excelência. E aí vale a ligação 1 a 1, vale, olha, aperta no botãozinho. A gente sabe, alguém falou aqui, né? Ai, a gente tem medo de apertar no botão errado, mas faz parte, errar faz parte para todo aprendizado. A gente, quando a gente aprendeu a andar de bicicleta, tenho certeza que todo mundo caiu. Eu, pelo menos, caí, né? Quem aprendeu, né, gente? Quem aprendeu caiu primeiro. Então, assim, não tem como a gente aprender se a gente não correr alguns riscos, mas nós contamos com você, né, que lida com uma pessoa idosa, e você que é uma pessoa idosa, né, se reinventar. É um convite, né, transpor essa barreira do não posso, não consigo, né, e também, né, pedir pelo seu direito, né, pedir pela ocupação do seu espaço dentro da família. Eu acho que isso é muito, muito importante, a gente sabe, né, não quer discutir aí as dinâmicas familiares, sabemos que são muitos desafios, mas temos que superá-los juntos, enquanto família, tá bom? Super obrigado, eu agradeço muito vocês, né, em primeiro lugar, lógico, a Deus, porque tem me colocado em contato com pessoas fantásticas, maravilhosas, todos os dias eu conheço gente que só valida o meu propósito, né, gente que mostra que vale a pena a gente continuar lutando. Um último convite aí fica para as 4, né, a gente está montando aqui um fórum técnico, Gera Saúde 50+,
a ideia é trabalhar com profissionais técnicos especialistas no cuidado do idoso, né, para a gente discutir justamente políticas públicas para melhorar a qualidade de vida e o envelhecimento ativo e saudável da nossa população. Então, estão todas vocês convidadas, né, eu vou fazer o convitinho lá no particular, e quem sabe a questão da inovação seja o nosso primeiro tema, tá bom? Alguém mais? Então, tchau, gente. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó, tem muito parabéns, né? Aqui eu vou passar, porque senão nós vamos continuar aqui, né, gente? Super obrigado para todos que interagiram. Depois a gente vai ver se a gente consegue fazer uma interação lá nos comentários lá no Facebook mesmo. A live vai ficar gravada aqui no Facebook, mas normalmente a Vanessa, que nos ajuda, ela também consegue depois subir essa live para o nosso canal Acolher Idoso lá no YouTube. Né? A gente ainda tem muito poucos inscritos, por favor, ajude-nos, né? Inscreva-se lá, ative o sininho, curta lá o que a gente tem postado, para que a gente consiga aí colocar no ar em mais do que um canal, tá bom? Obrigada para todas. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.